Aleluia. Vamos estar lendo Lucas capítulo 10, vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 9. Amém? O tema dessa mensagem é desafios de uma célula. Amém? E esse abraço já foi para você romper o desafio de você sair do seu lugar e abraçar alguém. Amém? Porque hoje vocês vão entender o que é uma célula, né? O que está no coração do Senhor de ser uma célula. Amém? Que Deus possa ministrar na vida de vocês como tem ministrado na minha vida essa palavra nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém? Lucas 10, versículo 1. Eu vou estar lendo aqui na minha palavra, na minha Bíblia. Estou acostumado com a minha versão aqui. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que precedesse em cada cidade e lugar onde estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Vamos lá, todo mundo, repita isso daqui comigo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na minha casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali receberes, comerei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Amém? Amém. Podem se assentar. Meus amados, aqui nesse momento, Jesus fez a sua primeira multiplicação de célula. Olha para o seu lado assim: Jesus fez a sua primeira multiplicação de célula. Ele que inventou isso daí, né? Esse negócio de célula. E é interessante que ele falou assim: vai dois em dois, né? Na palavra do Senhor fala assim: quando houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. Então, ele já enviou 2 ali, porque vai chegar ali e já vai ter 3. Amém? Então, ele esteve mostrando um modelo, um cuidado de evangelismo e também de multiplicação. E é sobre isso que eu quero estar trazendo essa palavra. Sabe? Ali nós vemos o quê? Um princípio da igreja em células acontecendo. Jesus não enviou aquela multidões de discípulos desorganizados, não é verdade? Ele deu uma orientação. Ele não deu, nós acabamos de ler aqui, ele deu uma orientação para eles. Ele enviou 2 em 2. E se ele enviou 2 em 2, a primeira multiplicação de Jesus de célula foi de quantas células? Não, 35, 2 em 2, isso aí. Muito bem, pastor, está participando comigo, isso que eu gosto. Glória a Deus. Então, a primeira multiplicação de célula dele, dos 70 discípulos, ele fez virar 35 células. Amém? Ele enviou 2 em 2. Então ele enviou pessoas para alcançar o quê? Para alcançar casas? Não, ele enviou pessoas para alcançar pessoas. Amém? Então, meus amados, ali o que aconteceu? Foram casas sendo visitadas, foram vidas sendo tocadas e o reino do Senhor sendo espalhado. Amém? Então o Senhor Jesus, ele pode dizer que ele fez a primeira multiplicação de célula aqui. Ele nos deu um princípio. Amém? Uma célula, meus amados, é muito mais do que uma reunião. Nós vemos nesse capítulo de Lucas 10, que ele fala de o quê? De milagres. De acontecer milagres na célula. Então uma célula é muito mais que uma reunião. E é sobre isso que eu quero estar ministrando. Amém? Na vida de vocês. Uma célula é um lugar de conexão, é um lugar onde acontece discipulado, é um lugar onde acontece transformação. Fala para a pessoa do seu lado: transformação. É onde vidas são alcançadas e são cuidadas.
Amém? Então o Senhor Jesus enviou aqueles 70 discípulos para ir, para alcançar vidas, para ganhar vidas, para chegar na casa deles e cuidar delas, ministrar a paz. O Senhor Jesus não falou assim, e curai os enfermos? Isso significa o quê? Cuidar. Amém? Então, esse é o princípio de uma célula. Cuidado. Fala a pessoa do seu lado, cuidado. Então eu quero estar ministrando sobre os grandes desafios de uma célula. A célula, ela passa por grande desafio. Quem aqui já participou de uma célula, levanta a mão. Você que já participou. Às vezes você não está participando, mas você já participou. E no final dessa palavra você vai voltar a participar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muitas células começam animadas, mas o desafio é o quê? É continuar. Sempre quando eu ministro para jovens, eu falo assim, ó, o importante não é o começo, o importante é como termina a nossa vida. Amém? Então, no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, o mais importante é como nós vamos terminar a nossa vida. Nós vamos terminar adorando ao Senhor ou não. E eu quero falar sobre a célula. Muitas células começam animadas, amém? Quando elas se multiplicam. Eu creio que no coração dos discípulos, eles saíram dali animados. Eles estavam cheios da presença, da autoridade que Deus colocou na vida deles. Eu vou falar um pouco rápido, que a minha ministração que deu 11 páginas. Beleza? Não assusta não, que ainda tem ceia. O pastor falou que tem mais 10 páginas ali. Glória a Deus. Então, capta comigo, fica junto, beleza? Não dorme. Então assim, tem dias que na nossa cela, eu não sei na cela de vocês, mas poucas pessoas aparecem. Tem dias que o líder também fica cansado na cela. Na cela de vocês é assim? Na minha cela, às vezes o líder está cansado, sabe? Surge aquelas dificuldades, né? Vem muitas vezes até uma vontade de desistir no meio das dificuldades. Vocês concordam comigo? Por quê? Você prepara a célula, você está cansado, é quarta-feira, né? Então, meio da semana, você já passou segunda, já passou terça, você está ainda no meio da semana, você fala assim, eita, final de semana que não chega. E daí tem a célula, daí você prepara todo o ambiente, né? E aparecem poucas pessoas. Mas na palavra do Senhor, lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, aquele que persevera, ele vai colher frutos. Como nós lemos aqui em Gálatas, e não nos cansemos. Isso significa o quê? Perseverar. Amém? Uma célula forte, ela não nasce pronta. Uma célula forte, ela é construída com constância, com oração, com perseverança. Toda vez que eu falo constância aqui, eu lembro da palavra do pastor Oséias. Lembra que quando a gente falou sobre constância? Sobre a gente permanecer firme. É uma dificuldade perseverar, ter uma constância, mas é necessário. Sabe, uma árvore, ela, quando você plantar, ela não vai dar fruto de uma hora para outra. Às vezes o fato de você, ela pode estar dando fruto no pote, mas o fato de você plantar lá no chão, ela pode ficar um bom tempo adormecida, sem dar fruto, porque ela precisa de um tempo, ela precisa perseverar naquele lugar, ela precisa de uma constância naquele lugar, para dar frutos. Então uma célula, meus amados, ela não nasce pronta. Precisa de uma constância, ela não pode parar, ela não pode ser cancelada, ela tem que ter toda semana. Sabe, uma das coisas muito importantes, o líder ele deve motivar em oração na célula o crescimento, para que Deus venha dar o crescimento na célula. Sabe, aquela perseverança, meus amados, nós só vamos colher frutos quando nós nos perseverar diante do Senhor. Sabe, não adianta nós desistir, muitas vezes, às vezes a gente acaba desistindo daquele parente próximo, sabe, de não chamar para a célula. Você já chamou ele tantas vezes, ele não veio. Às vezes você acaba aqui desistindo das pessoas no seu trabalho, aquelas pessoas que no teu cotidiano de vida,
Às vezes nós desistimos daquilo que Deus nos mandou muitas vezes cuidar. Às vezes Deus te colocou ali do lado daquela pessoa porque é para você cuidar. E o primeiro desafio, então, nós vemos que é um grande desafio perseverar. Mas o segundo desafio que eu quero estar trazendo é o desafio da unidade. Fala a pessoa do seu lado, unidade. Isso é muito importante numa célula. Porque quando Deus mandou 2 em 2, eu creio que chegou ali e falou assim, cara, nós estamos juntos. Né? É igual você montar um time de futebol, você já vai falar, não, você está comigo. Né? Então ali os discípulos já foram pegando, assim, não, vamos junto, vamos junto. O que? Houve ali um princípio de unidade. Houve um princípio de unidade. Então o inimigo ele tenta muitas vezes destruir uma célula através do que? De ciúmes, através de comparações, através de desavenças, através muitas vezes até de competição. Eu quero entrar um pouco em cada um desses itens hoje, para vocês entenderem. Ciúmes, exemplo, às vezes uma pessoa começa a ficar incomodada, porque o líder dá mais atenção para aquela pessoa nova que chegou na célula. Eu não sei na célula de vocês, mas na minha célula já aconteceu isso. Então muitas vezes aquela pessoa acaba pensando assim, agora eles esqueceram de mim, só valorizam aquela pessoa, ninguém vê o que eu faço. Sabe, começa a criar um sentimento de ciúmes. Isso gera o quê? Um afastamento, isso gera uma mágoa, isso gera uma frieza no coração, para a célula. E na célula, meus amados, na célula o cuidado não é muitas vezes o favoritismo, sabe? Não é você ser aquele favorito. O cuidado na célula é o cuidado de você ver uma vida passando por necessidade diferente de cada uma. De cada uma. Cada vida na célula passa por uma dificuldade diferente. Às vezes tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade de saúde, às vezes tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade emocional no seu relacionamento, no seu casamento, às vezes na área financeira, às vezes no seu trabalho. Então cada um precisa de um cuidado diferente. Outro ponto que nós vemos também que traz muitas vezes a desavença na célula, comparações. Tipo, um exemplo, um líder, ele compara uma célula com outra, ele fala assim, a dele lota, né? A minha não cresce, o outro líder pega os melhores para ele. Sabe, os membros começam a dizer, lá na outra célula é melhor, lá na outra célula o louvor é animado, sabe? E a comparação começa a tirar muitas vezes a alegria, e ela começa a matar a identidade daquela célula. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a comparação ela mata a unidade. Meus queridos, a comparação ela tira a alegria, sabe, a satisfação de falar assim, cara, eu me sinto bem aqui. Sabe, o desejo, aquela palavra que o Senhor se importa de ouvir de um filho, sabe qual que é? Gratidão, onde Deus tem te colocado. E muitas vezes quando a gente começa a comparar com outra célula, vem no nosso coração, sabe o que é? É falta de gratidão. Deus, meus amados, Ele não chamou células para competir, sabe? Deus Ele chamou nós para cumprir um propósito. Cada casa, meus amados, tem um tempo, sabe? Cada casa vai viver um tempo de célula, cada casa tem uma missão. Outro ponto também, que muitas vezes tira a unidade de uma célula, desavenças. Às vezes duas pessoas discutem por algo pequeno. Não quer dizer que tipo assim, às vezes é uma opinião diferente. Às vezes as pessoas discutem, sabe, conversando ali e falam assim, nosso líder está meio desorganizado com a célula, né? Essa cadeira aqui tá dura, viu? Ele deu o pior banco para mim. Então começa a ver questionamentos de opinião, às vezes de uma organização, às vezes da escala,
às vezes da forma de fazer as coisas, e aquilo acaba que virando fofoca. É verdade. Acaba virando fofoca, acaba virando um clima pesado, acaba acontecendo o quê? Divisão. E isso é muito sério. Porque o diabo, ele tentou fazer divisão no céu. E ele foi jogado do céu. Muitas vezes as pessoas deixam a célula por coisas pequenas que não foram resolvidas, sabe? Muitas vezes com maturidade, com uma simples conversa. Às vezes o inimigo usa pequenas brechas, meus amados, para gerar grandes divisões. Sabe, as pequenas guerras, as grandes brigas acontecem por tão pouca coisa. Às vezes a gente vai ter às vezes a gente está conversando com casais que está tendo dificuldade, e a gente pergunta, mas o que está acontecendo? E às vezes é uma coisinha tão pequena, e você, quando está de fácil assim, não é só por isso. Então, meus queridos, nós não podemos, sabe, nós não podemos deixar que as desavenças, sabe, muitas vezes as opiniões, nós nos incomodarmos muitas vezes por organização, por uma escala. Na minha célula hoje eu estou fazendo diferente a escala. Na minha célula, um tempo atrás, eu falava, você vai ministrar, vai liderar a célula. Daí, às vezes eu falava para a pessoa liderar a célula, na outra célula a pessoa não vinha. Daí, eu comecei a usar diferente, assim, para não ficar tudo assim, o líder, né, tem isso aqui é favorito, isso aqui, não, aquele lá, né. Foi assim, não, então, a escala lá da minha célula é o seguinte, pastor. Eu passei, primeiro foi para quem que eu passei para liderar a célula? Quem? Diana? Porque a Diana, ela fala muito na célula. Daí, então, eu falei assim, Diana, você vai liderar a célula. E daí eu falei assim, e no final da célula você vai escolher a pessoa que vai liderar a próxima célula. Então lá não é eu que escolho, é eles que escolhem quem vai liderar. E vai passando o bastão. Vai passando o bastão. E tem dado certo, amém? Né? Até o Piscininha, né? Quem conhece a Piscininha? Levanta a mão aí, Piscininha. Essa é a Piscininha. Glória a Deus. Amém, gente? Então, isso é gostoso, sabe? Família, cuidado um pelo outro. Outra coisa que também tira a unidade da célula, competição. Os líderes começam a disputar quem leva mais gente, quem multiplica primeiro, quem aparece mais, quem recebe mais elogios, ou alguém quer aparecer mais do que muitas vezes, aquela pessoa que quer aparecer mais do que muitas vezes servir, sabe? Quando a competição ela entra na célula, quando ela entra no coração do líder, o amor sai, a humildade desaparece, o cuidado vira vaidade na célula. Isso é muito importante. Sabe, todo espírito de competição, meus amados, nós devemos tomar muito cuidado. Não quer dizer, pastor, então, que nós não podemos sonhar em crescer? Podemos. Mas algo que eu quero que vocês guardem nessa noite, se vocês puderem guardar somente isso, já valeu a pena essas 10 folhas. O que mais importa numa célula é o cuidado. É o cuidado. Se você cuidar bem das pessoas, se nós cuidar a nossa célula, não tem como não crescer. Se haver um cuidado na célula, sua célula vai crescer e vai multiplicar. Deus tem ministrado muito isso na minha vida esses dias. No reino de Deus, o maior é o que serve. Sabe, meus amados, a gente podemos imaginar uma fogueira. Sabe, quando os gravetos estão juntos, aquele fogo ele permanece forte. Mas muitas vezes quando a gente separa a lenha, os gravetos, ele se esfria rapidamente. Então assim, meus amados, é uma célula. O inimigo muitas vezes ele tenta separar, ele tenta tirar a unidade da célula,
porque ele sabe que uma igreja unida, uma célula unida, ela é poderosa, nada pode parar. Então o diabo, meus amados, ele não precisa destruir uma igreja de uma vez. Às vezes ele apenas planta ciúmes, às vezes ele apenas planta uma comparação, às vezes ele planta um orgulho, às vezes ele planta um pouco de competição. Esse líder ele gosta de competir, né? Joga ali um pouquinho de competição, joga ali aos poucos o que? O amor vai se esfriando. Então, mas quando existe unidade, quando o cuidado, ele funciona como uma humildade, a presença de Deus, ela permanece naquela casa. Sabe, a célula saudável, ela cresce em unidade. Fala a pessoa do seu lado, a célula saudável, ela cresce em unidade. Nós não precisamos alimentar divisão, não precisamos mas nós precisamos começar o quê? Alimentar cuidado. Sabe, não alimenta, quando eu falo em divisão agora, eu quero falar em multiplicação. Não alimenta multiplicação na sua célula, mas alimenta cuidado. Alimenta cuidado. Sabe, uma igreja que é a igreja que mais cresce, essa aqui é uma frase que eu trouxe lá da imersão. A igreja que mais cresce é a igreja que transforma cuidado em cultura. Quando nós entendermos isso, que o cuidado de um a um tem que se transformar em cultura, sabe o que vai acontecer? Quando o nosso cuidado aumentar, a célula vai aumentar, e se a célula aumentar, a igreja vai aumentar. Então, nós só precisamos de uma coisa: cuidado. Quando fazemos o cuidado um com o outro, virar cultura dentro de nós, sabe, nós vamos agir como Cristo. Cristo, ele falou assim, que nós amamos nossos irmãos como a nós mesmos. Isso significa o quê? Significa cuidado. Sabe, esse mandamento não é para a gente, eu vou agora praticar isso. Não, é para nós vivermos como cultura na nossa vida. Aquilo que nós fazemos sem nós percebermos. E a partir de quando a nossa igreja adquirir uma cultura de cuidado, vocês podem ter certeza que essas 4 paredes vão ser pequenas para nós. Nós vamos crescer. Não vamos sonhar com multiplicação. Nós vamos crescer porque nós vamos fazer o que Deus nos enviou para fazer. Porque nós vamos ir em casa em casa. Porque nós vamos chegar lá naquela casa, nós vamos orar, e aqueles enfermos vão ser sarados, vão ser curados. E nós vamos cuidar daqueles casamentos, daquelas famílias que estão sendo destruídas. Sabe, o terceiro desafio de uma célula é a frieza espiritual. Uma célula, ela pode cair na rotina, muitas vezes. Sabe, uma reunião sem a presença, uma oração sem o fogo, uma palavra sem transformação. Meus amados, o perigo não é apenas, muitas vezes, uma casa vazia. O perigo maior é uma casa espiritualmente fria, uma célula fria sem a presença do Senhor. Esse é o maior perigo. Não adianta nós termos uma célula, na minha célula teve visitante, mas não foi aplicado o fator Barnabé naqueles visitantes não voltaram, não se sentiram amados, não se sentiram cuidado na célula. Às vezes eu falo o fator Barnabé, alguns daqui já me olharam estranho. Você não sabe o que é, mas um dia você vai aprender em nome de Jesus. Hoje eu não tenho tempo, amém? Mas é o que? Você abraçar, você cuidar, você direcionar. Então, a reunião, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter a presença do Senhor. O diabo, ele quer casas vazias, mas Deus quer casas cheias da glória dele. Sabe, meus amados, nós temos que voltar. Uma coisa que eu coloquei aqui, eu tenho que voltar na minha célula a fazer o que eu fazia antes. Porque funcionava, porque funcionou comigo. Mas antigamente na minha célula, nós tínhamos lá no final da célula, né? Quem aqui tem algum pedido de oração? Vocês fazem isso na célula de vocês também? Faz, pastor? Glória a Deus. Não é só na minha que acontece então isso.
Mas daí, nós colocávamos uma cadeira no centro, antigamente. E aquela pessoa sentava na cadeira. Aquela cadeira não tinha poder nenhum. Mas a oração nossa, para aquela pessoa que estava ali, tinha poder. E trazia cura, trazia transformação. Sabe, eu vou voltar a fazer isso na minha célula. A pessoa vai se sentar na cadeira. Ela fala assim, eu quero que você ore porque eu quero ser curado. Eu já fui curado. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma dor de cabeça enorme. Sabe aquela dor de cabeça que você olha para a luz e parece que sua cabeça vai explodir, você abaixa assim, parece que vai... E eu estava assim, eu sentei naquela cadeira e eles oraram por mim, eu levantei ali, ó, comi igual um leão. Dor de cabeça passou. Já vi pessoas ser curadas da coluna quando sentou na cadeira. Sabe, meus amados, nós temos que praticar nossa fé. Em Isaías 10, versículo 27, diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Sabe, eu vejo assim que o fator, a gente podendo, não é errado fazer oração, não, entra todo mundo aí que quer oração, mas eu creio que sim, o fator da célula está orando em unidade, somente para aquilo que está ali no centro, Deus opera o seu milagre. Deus opera o seu milagre. Sabe, nós temos que motivar a nossa célula a buscar a presença do Senhor. Nós temos que, muitas vezes, usar o óleo. Sabe aquele óleo ungido que a gente já deu óleo ungido aqui para os líderes? Acho que até quem não é líder tem que ter óleo ungido na sua casa. Mas você que é líder, você tem que levar o óleo ungido. Sabe, nós temos que começar a praticar a unção do Senhor. Esse versículo fala que a unção quebra todo o jugo. Nós temos que começar a ungir as pessoas na nossa célula. Nós temos que colocar a nossa mão sobre elas e orar com fé e consagrar essas vidas para o Senhor. A unção de Deus não combina com uma vida parada, sabe, meus amados? Muitas vezes eu creio que nós temos que nos mover. Eu creio que a unção do Senhor, a presença do Espírito, ele é como uma nuvem. Quem já escutou aquele louvor que a sua glória não passa de mim? Muitas vezes quando eu estou adorando aqui, eu começo a pedir para o Senhor, Deus, eu quero sentir a tua presença, a sua glória não passa de mim. Sabe, meus irmãos, a unção ela não combina com uma vida parada. Nós temos que nos mover, a unção vem através da nossa fé, e nós crermos no milagre do Senhor. Nós temos que voltar a praticar assim uma oração com unção, com óleo. Sabe, o azeite pode muitas vezes acabar na vida do homem, mas em Deus nunca acaba. Sabe, a unção de Deus nunca acaba. Nós temos que criar um ambiente de presença de Deus dentro das casas. Nós temos que manter aquela oração viva. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Deus, Ele não unge apenas aquelas pessoas que têm talento. Mas Deus Ele unge aquelas pessoas que estão disponíveis para a sua obra. Aqueles 70 discípulos, eles não tinham talento de curar. Muitas vezes acho que eles nem sabiam como que ia chegar numa casa. Mas Jesus deu autoridade para eles. Jesus deu unção para eles. Então, nós só temos que estar o quê? Disponível. Precisamos de uma célula cheia do Espírito para transformar famílias inteiras. Eu quero ler Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 4. Se puder colocar aqui, coloque, senão só anota. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Sabe, quando a gente lê esse versículo, você vê que é o que tem acontecido numa célula. E a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora, quando eu li esse texto, hoje à tarde, eu mudei essa palavra que edificarão os lugares, mas eu coloquei as pessoas. As pessoas, os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, e renovarão as pessoas arruinadas, destruídas de geração em geração. Sabe, meus queridos, Isaías 61 é o que tem que acontecer numa célula, na vida de uma pessoa que frequenta a célula. Célula não é apenas uma reunião. Por isso que eu coloquei como tema dessa palavra os desafios de uma célula, porque é um desafio. E o quarto desafio que eu coloquei, ganhar vidas. Fala para a pessoa do seu lado, ganhar vidas. A célula não existe apenas para, muitas vezes, os crentes ficarem confortáveis, mas existe para alcançar os perdidos. Uma célula pode restaurar famílias, ela pode salvar jovens, ela pode levantar líderes, ela pode transformar bairros inteiros. Sabe, meus amados, Jesus ele não enviou aqueles 70 para ir somente visitar aquela casa. Ele enviou aqueles 70 para ganhar os perdidos, para ganhar vidas. Sabe, a célula é isso. Ele falou lá em Lucas 10:3, ide, eis que vos mando. Então Jesus nunca chamou a igreja para ficar parada. Jesus nunca chamou uma igreja para ficar parada, mas ele falou assim, eu quero enviar os discípulos para alcançar o quê? Para alcançar as pessoas. Sabe, uma célula é uma ferramenta de Deus para alcançar vidas dentro das casas. Existem aquelas pessoas que nunca vão, às vezes tem aquelas pessoas que têm complexo de igreja, que elas nunca vão pisar numa igreja, mas que muitas vezes se você chamar aquela pessoa que tem vergonha para ir para uma casa, aquela pessoa que está muitas vezes afastada, aquela pessoa que sofreu na igreja, aquela pessoa que está presa muitas vezes em vício, ou aquela pessoa que muitas vezes acha que Deus não quer ela. Se você convidar ela para ir na sua casa, para participar de uma célula, ela vai pensar melhor. É diferente do que nós convidarmos uma pessoa dessa para vir para o culto. Sabe, muitas vezes nós temos que chamar a pessoa, ei, vamos ali na célula, vamos tomar um café junto. Ei, vamos participar de uma reunião lá em casa? No final a gente tem um lanche gostoso, estratégias. Ouvir, às vezes a pessoa está passando, a gente tem um momento ali de uma palavra na célula, uma palavra simples, onde cada irmão dá um testemunho. Então é na célula que Jesus começa a transformação na sua vida. A célula, meus amados, ela aproxima de Jesus de maneira simples e acolhedora as pessoas. Sabia? A célula pode restaurar famílias. Eu quero dar um exemplo aqui que eu já vi. Uma vez tinha um casal que vivia brigado constantemente, sabe? E eles foram
convidado por um vizinho para participar da célula. E no começo, muitas vezes eles iam por educação participar daquela célula. Mas o que aconteceu? Eles começaram a ouvir a palavra, eles começaram a receber oração, eles começaram a serem cuidados. Fala a pessoa do seu lado, a serem cuidados. Então, com o tempo, o que aconteceu? O casamento foi restaurado, os filhos mudaram e a casa ganhou paz. Então, meus amados, uma célula cheia da presença de Deus, ela pode mudar uma família inteira. O poder que tem uma célula. Às vezes eu não sei se você já passou por eu quero estar trazendo essa palavra, e eu estou orando dentro do meu coração, pedindo para que barreiras possam ser quebradas. Para que toda aquela pessoa que já passou por dificuldade, ou por alguma coisa que aconteceu na célula, que machucou ela, possa ser quebrada nessa noite. Porque, meus amados, a célula é uma ferramenta, não dada por um pastor, mas é uma ferramenta dada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus não chamou uma igreja para se reunir em 4 paredes, mas Ele chamou uma igreja e treinou seus discípulos para o id e fazer discípulos. E esse id vai acontecer aonde? Em casa. Hoje, meus amados, existem pessoas que estão deprimidas, que estão viciadas, famílias destruídas, jovens muitas vezes sem direção. Sabe, muitos deles nunca entrarão primeiro em um templo, mas muitas vezes eles entrarão em uma casa. Por isso, meus amados, que a célula, ela é tão poderosa. Quinto desafio, o desafio da liderança. Algo que eu tenho aprendido em ser líder, algo que Deus tem ministrado no meu coração, que um líder, pastor, eu não tenho capacidade para ser líder. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a servir, não é verdade? O melhor líder é aquele que serve. O maior exemplo de líder que nós temos é o Senhor Jesus. E essa é a parte mais importante que eu quero estar ministrando essa noite. Liderar célula é cuidar de pessoas. Sabe, Jesus mostrou que liderança no reino não é apenas uma posição, mas é o que? É o serviço. Liderança no reino é servir. O verdadeiro líder, ele ora pelas pessoas, ele acompanha as pessoas, ele aconselha, ele ama as pessoas e ele cuida das pessoas. Sabe, um líder que vai atrás, um líder, quando uma pessoa fica 2 semanas sem ir na célula, ele não fica parado. Sabe, um líder ele não pode falar assim, se quiser ela volta. Jesus nunca desistiu de mim. E Ele nunca desistiu de você. Sabe, mas um líder, o que ele faz? Ele manda mensagem. Ele liga. A pessoa não me respondeu, eu vou ligar. Estou nem isso, eu sou chato. Estou fazendo a minha parte. Ele liga, ele visita, ele pergunta se está tudo bem. Sabe, porque o líder, ele tem que cuidar. Jesus, ele nos ensinou de uma parábola da ovelha perdida. Quem lembra dessa parábola? O que ele fez dessa parábola? O que esse pastor de ovelha fez? Ele largou as 99 ovelhas para ir atrás de somente uma. Então nós que somos líder, nunca podemos desistir de alguém. Pelo menos vai atrás. Um líder que serve, mesmo cansado. Às vezes depois de um dia difícil, um dia de trabalho, o líder ainda ele tem que preparar a palavra, ele tem que organizar a casa, ele tem que orar pelas pessoas, ele tem que receber todos com muita alegria na sua casa.
Sabe, ninguém muitas vezes vê o esforço do líder. Muitas vezes ninguém vê. Mas tem uma pessoa que vê: o nosso Deus. Ele está vendo o seu esforço. Sabe, no reino, meus amados, a liderança, ela não é status. Uma liderança, ela é entrega. Ela significa entrega no reino. Aquele que mais se entrega é aquele que tem o maior espírito de liderança. Então não vem me falar, é porque eu sou líder, porque eu sou isso. Meu querido, se eu não ver entrega na sua vida, não estou nem aí. Você pode ser um apóstolo. Se eu não sentir o cheiro de ovelha, porque um líder tem que cheirar a ovelha. Se não sentir o cheiro de ovelha, nem escuto você. Meus queridos, às vezes alguém chega sorrindo na célula, mas por dentro muitas vezes a pessoa está destruída, sabia? E muitas vezes o líder percebe, porque isso daí é um dom dado por Deus, de cuidado. E o silêncio, ele é diferente, sabe? Aquele olhar de tristeza, aquele olhar de ausência, aquela mudança de comportamento. Então um líder, ele sempre separa um tempo para ouvir as pessoas. Algo que eu tenho assim, que eu até fiz isso daí na célula. Porque eu quando alguém vem pregar aqui em cima, eu já tenho que trocar de caderno. Depois que eu fui para a imersão lá, Deus me livre, foi 30 folhas que eu anotei. Daí, eu sempre anoto. Então, se eu anoto tudo que o pastor fala, pode ser uma palavra de 20 minutos aqui. Geralmente, minha anotação dá 2 folhas do meu caderninho pequeno. Então, eu tenho conteúdo para falar na célula. E pastor, sabe como que é, né? Gosta de falar, não é verdade? E às vezes a Dani puxa a minha orelha. Você falou demais. Às vezes a pessoa não é pastor, é membro, mas tem unção de pastor, porque ela gosta de falar também. E aí você já vê ali, está nascendo um pastor aqui na minha célula. E um líder tem que ficar feliz. Sabe, eu vejo que o maior exemplo de uma liderança boa é quando ela vê seus discípulos, que estão abaixo delas, indo muito mais longe que ele. Eu quero que meus filhos vão muito mais longe que eu. É isso que eu sonho. Meus queridos, nós temos que parar para ouvir as pessoas. Sabe, cuidar das pessoas é mais importante do que muitas vezes nós fazermos uma reunião, termos uma reunião organizada. Algo que eu aprendi, sabe, que Jesus ali, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, sabe, ele se ajoelhou, e isso não era uma função do líder da casa, mas isso era uma função do escravo, de um servo. Porque naquela época, quando você vinha para entrar na casa, o Senhor ele mandava o escravo lavar os pés daquela visita. Se aquela visita era bem-vinda, a primeira coisa que o senhor daquela casa fazia era mandar: vem aqui, lava os pés, que ele é bem-vindo no meu lar. Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, mesmo ele sendo Deus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele deu o maior exemplo de serviço, de servo, mesmo sendo rei, mesmo sendo Jesus. Ele serviu. E ele, o que ele fez? O que ele falou no final? Lá em João 13,15: eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Meus amados, sabe, quero que vocês imaginem um hospital. No hospital, o que o médico faz? Ele cura as paredes?
Ele não cura as paredes, né? Ele cura as pessoas. Então na célula também assim, o líder não tem que cuidar, ele não tem que cuidar apenas de uma reunião, da organização das cadeiras, do som, do ventilador, do ambiente, do lanche, mas um líder tem que cuidar o quê? Das pessoas, ele tem que cuidar das vidas, sabe? Uma igreja em células é um lugar de pastoreio, cada líder se torna o quê? Uma extensão do cuidado de Deus. E eu quero finalizar essa palavra, sabe, com algo que realmente importa na nossa vida. Sabe, a maior alegria, isso que eu vou falar agora é o que Deus me ministrou lá na imersão. Isso que eu vou falar agora, na minha vida, sobre célula. Porque eu sou líder, eu tenho a célula na minha casa. E eu já pensei em parar, em desistir. A Dani sabe disso. Nós lemos aqui que aqueles discípulos, eles voltaram felizes, não é verdade? Com o que eles fizeram. Lá em Lucas capítulo 10, não, 10, 17. Então regressaram, Lucas 10, versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submeteram pelo teu nome. Mas eles lhe disseram: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis a vós dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos. Agora, aqui eu quero ler na versão que eu coloquei aqui, 10, 20. Os discípulos voltaram felizes, porque eles oraram pelos enfermos e foram curados. Eles expulsaram os demônios saíram. Mas Jesus fala: não alegrai-vos por isso, mas alegra-se não porque o Espírito se submete a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe, é isso que me faz cada dia ter vontade de servir o Senhor, ter vontade de ter a célula na minha casa. É um grande privilégio, sabe, meus queridos, é um grande privilégio receber a igreja do Senhor na minha casa. Às vezes as pessoas pegam e falam assim: por que ele é abençoado? Por que tal fulano é abençoado? É porque não tem explicação. É porque é Deus. Sabe, eu quando casei com a Dani, a gente vendeu nossa casa, a gente construiu aquela casa. A nossa casa só tinha uma sala, 2 quartos e um banheiro. A sala junto com a cozinha. A sala nossa nunca. Quem conhece a minha casa sabe que minha sala só tem um sofá lá que a Dani comprou, que é enorme. Só cabe o sofá, mal cabe a gente lá. Mas nem por isso eu quis parar com a célula. E a gente fez célula, eu lembro que tinha um pé de coco, e a gente fazia célula debaixo daquele pé de coco à noite. Quando chovia, todo mundo entrava na nossa sala, na cozinha, e fazia lá dentro. Às vezes a gente fica esperando, meus amados, algo na nossa vida. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor: Deus, me dá uma varanda, me abençoa, sabe, faz isso por mim, eu quero ter uma célula. E Deus dá. E sabe, você nunca cumpre com o que você fala. Muitas vezes nós
cantamos aquela música, é por Ele e para Ele que eu entrego a minha vida. Mas às vezes o pastor ou o líder de célula pede para você fazer alguma coisa, você fala não. Qual que é a entrega que você tem tido? Você canta uma adoração e fala assim, é por Ele que eu vivo. Tudo que eu tenho é seu, Senhor. Você não gosta de dar carona para ninguém. Eu sei que Deus tem te abençoado, meu irmão. Nós somos uma igreja abençoada. Sabe, Deus Ele quer que a gente apenas cuide das pessoas. O crescimento vai vir naturalmente. A multiplicação da sua célula vai vir naturalmente. Mas não desista. Sabe, apoie o seu líder. Chega no seu líder e fala assim, eu quero ser seu vice-líder. Sabe, chega no seu líder e fala assim, um dia eu quero a célula lá em casa. Tome um passo de fé, um passo de coragem. Jesus, Ele chamou aquele jovem rico. Ele falou assim, você quer andar comigo, quer me seguir? Vende tudo que tens, dê aos pobres, me segue. E aquele jovem não quis fazer isso. Sabe, meus amados, a unção, eu falei que a unção aqui, ela não vem, a unção não vai vir sobre a sua vida se você não fazer nada. A unção, ela é baseada na nossa fé. A partir de quando nós praticamos a fé, uma fé que não é morta, mas uma fé que é movida, a unção de Deus no nosso meio começa a acontecer. Agora, se você vir para a igreja, colocar a mão no seu bolso, no momento de adoração, eu sinto muito. Mas não é assim que você entra na presença do Rei dos Reis. O meu Rei, o meu Senhor Jesus, não vai derramar unção sobre a sua vida se você ficar assim. Mas a partir de quando você entregar o seu louvor, a partir de quando você se entregar como um servo, as coisas de Deus vão acontecer, os milagres vão acontecer, as coisas vão começar a dar certo, sabe? Mas um princípio de tudo se resume em a gente servir e cuidar das pessoas. Amém?